Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata de como calcular porcentagem. Ou seja, como é que a gente faz para calcular a porcentagem de um certo número previamente dado. Eu vou te mostrar aqui duas situações de como resolver esse cálculo, legal? Vamos à primeira aqui então? Reparem, nós temos aqui a seguinte pergunta, ou a seguinte situação. Calcular 15% de 200. Bem, sabemos que 15% é igual a 15 sobre 100. Basta então fazermos a seguinte multiplicação. 15 sobre 100 vezes 200, o que vai me dar 15 sobre 2, cujo valor é igual a 30. Nesse exemplo aqui nós temos R$30, até porque esse 200 também é referente a dinheiro, é referente aos reais. Agora, pessoal, deixa eu te mostrar aqui como é que a gente faz, passo a passo, para achar esse resultado de R$30, certo? Seguinte, primeira coisa que tem que entender é que toda vez que a questão pedir uma porcentagem de um certo valor, esse de significa sempre uma multiplicação. Logo, então, nós devemos resolver aqui o seguinte, eu tenho que calcular 15% de 200. Então, repare que eu tenho que calcular 15% vezes 200. E fica muito mais fácil quando a gente pega esse valor numérico que está na forma percentual e a gente consegue transformá-lo em fração. Fazendo isso, se eu tenho 15%, é a mesma coisa do que nós termos 15 sobre 100. E aí, a gente vai resolver essa multiplicação dessa fração 15 sobre 100 por 200. Lembrando que a gente pode, se quiser, e eu acho melhor até que você faça isso, tá? Antes de resolver a multiplicação, simplificar aqui esses dois valores numéricos. Opa, quais são os dois valores numéricos? 200 e o 100. Até porque, gente, reparem que cada um desses valores, eles possuem dois zeros. Só que esse 200 está localizado na parte de cima das frações e o 100 está localizado na parte de baixo. Sendo assim, a gente pode cancelar os dois zeros do 200 com os dois zeros do 100, tá? Ficando com isso, com a seguinte fração. Eu vou ter então 15 vezes 2 dividido por 1. Só que a divisão por 1, ela sempre me dá como resultado o valor do numerador, o valor do dividendo. Aqui nesse caso, então, se nós temos 15 vezes 2 dividido por 1, nós temos que resolver a multiplicação de 15 por 2, cujo resultado é igual a 30. Logicamente, então, nossa resposta final equivale a 30. Com isso, a gente tem que 15% de 200 é igual a 30. Muita gente associa, de repente, o cálculo de porcentagem sempre a operações financeiras. Então, de repente, um empréstimo, um pagamento, um desconto, um aumento de uma multa, por exemplo, tá? Só que reparem que nem sempre a porcentagem ela deve ser associada a valores onde eles vêm, na verdade, de operações financeiras, tá? Um exemplo assim também. Imaginemos o exército, onde, num certo dia, tantos jovens foram se alistar. E aí, o exército vai escolher 20% daqueles jovens. Então, eu tenho, por exemplo, sei lá, 400 jovens num certo dia. Se o exército decidiu que ele quer escolher 20% desses jovens para ficar com eles durante o alistamento, tá? Então, a gente calcula, a gente usa, na verdade, o cálculo de porcentagem para determinar qual é a quantidade exata que vai ser listada naquele dia. Então, com isso a gente consegue identificar e reparar o seguinte, que nem sempre a porcentagem ela vai ser envolvida em problemas ou situações que apenas oferecem dinheiro, apenas tratam de operações financeiras, tá bom? Um outro exemplo aqui de como resolver um cálculo de porcentagem é a utilização da regra de 3. Então, imaginemos a seguinte situação. Eu quero saber o seguinte, tendo 15, o 3 equivale a quantos por cento desse 15? Notem a diferença desse exemplo para o anterior.
eu já sabia a porcentagem que eu queria. Como assim? Eu tenho 200 e eu queria calcular qual valor numérico ou qual a quantidade equivale a 15% desses 200. Aqui já é o contrário. Eu já tenho o valor total, eu já tenho o valor referente à porcentagem. O que a gente quer descobrir nesse caso é a porcentagem. E aí, pessoal, a gente pode utilizar a regra de 3 simples para resolver e determinarmos essa porcentagem. De que maneira? Vejamos. O 15, que é o valor total, ele sempre vai equivaler a 100%. Então, qualquer valor inicial, sem sofrer acréscimo ou decréscimo, esse valor inicial sempre equivalerá a 100%. Tá? E aí, o valor que nós temos agora, que é o 3, equivale a x. Sendo aqui, então, uma regra de 3 simples e direta, nós deveremos resolver a multiplicação em diagonal. Então, acompanhe comigo. Quando a gente faz isso, de preferência, sempre comece com a letra. Então, nós temos x vezes 15, ou 15 vezes x, que equivale a 15x, igual a 3 vezes 100, que aqui é a multiplicação, cujo resultado será igual a 300. Então, vou até colocar aqui do lado, ó. Esse 3 vezes 100 me dá como resultado 300, ok? E aí, pessoal, como eu quero achar o valor do x, o que acontece? O número que o acompanha passará dividindo. Então, nós temos que resolver a divisão de 300 por 15, onde essa divisão me dá como resultado igual a 20%. Tá? Isso quer dizer o quê? Com todo esse cálculo, eu estou te mostrando que 3 equivale a 20% de 15. Agora, uma outra maneira de repente, nós montarmos essa regra de 3 é da seguinte coisa, olha só, da seguinte maneira. Eu tenho o valor inicial que é 15, eu coloco esse valor inicial sobre 100%. E aí eu já sei que o outro valor é 3. Eu quero saber a quantos por cento equivale esse 3. O que a gente consegue analisar com tudo isso? Que essa proporção do valor com a porcentagem, ela pode ser analisada na horizontal ou na vertical, tá bom? O que a gente não pode colocar é esses valores em diagonal. Como assim? Eu não poderia, de repente, colocar essa porcentagem aqui para cima. Por quê? Porque quando nós fôssemos resolver essa multiplicação em diagonal, eu estaria multiplicando porcentagem com porcentagem, valor numérico com valor numérico. E aí, isso não pode acontecer, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a gente resolve da mesma maneira. Repare que eu vou fazer a multiplicação em diagonal, de preferência, começando sempre pela letra. Com isso, nós temos o seguinte, então, ó. 15 vezes x me dá 15x, igual a 3 vezes 100, cujo resultado é igual a 300. E a partir daqui, eu já analiso ó, que é a mesma equação que a gente fez anteriormente. Apenas ela foi encontrada de forma diferente. Tá bom? Como eu quero achar o valor do x, esse 15 que o acompanha passará dividindo. 300 dividido por 15 é igual a 20. 20 o quê? Bem, se esse x está na mesma direção horizontal da porcentagem, ou esse x está na mesma direção vertical da porcentagem, automaticamente o valor que a gente acha aqui é 20%. É um valor que também tem que ser acompanhado de porcentagem, do símbolo da porcentagem no caso, tá bom? Então, nesta aula, nós aprendemos como podemos fazer para calcularmos a porcentagem de um valor já previamente dado, ou, tendo dois valores, como calcular a porcentagem de um deles em relação ao outro. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!